E aí, galera do oitavo ano, vamos começar aqui mais uma aulinha nossa, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à questão da energia elétrica, tudo bem? Aula passada nós falamos a respeito sobre circuito simples e a gente vai precisar de alguma dessas ideias, de algum desses conceitos para continuar dando a aula de hoje, tudo bem? Espero que vocês se lembrem a respeito de alguma coisa como questão de circuito elétrico. Então, vamos lá. Primeira coisinha que a gente tem que entender de hoje é a respeito da diferença de potencial, que a gente chama de DDP. Tudo bem? Muitas vezes, em muitos equipamentos, vocês vão ver isso como tensão. Então, o que é que isso quer dizer? É basicamente a diferença de potencial entre dois pontos A e B. Como assim, professor? O que é que isso quer dizer? Se lembra quando eu estava falando de circuito elétrico, que os elétrons se moviam por um fio condutor até chegar em outro ponto? Eles saíam de um ponto A para um ponto B. Então, basicamente, a diferença de potencial é essas diferenças entre esse ponto A e esse ponto B que vão fazer as cargas se moverem até o ponto A e até o ponto B. Ou seja, num circuito elétrico, para essas cargas se movimentarem, eu preciso ter essa diferença de potencial entre um ponto A e um ponto B para essas cargas conseguirem se movimentar, como vocês estão vendo bem aqui, ó. Aqui eu vou ter um polo positivo e um polo negativo, gerando essa diferença de potencial, fazendo assim com que essas cargas consigam se movimentar, tudo bem? E também a gente pode definir a DDP justamente como essa definição que está aí. É a quantidade de energia, tudo bem? Que eu vou precisar, o trabalho que eu vou precisar para essas cargas conseguirem se movimentar nesse fio condutor, tudo bem? Então, espero que tenham entendido o que é essa questão da diferença de potencial. Então, vamos continuar aí, ó. Resistência, galera. O que seria a resistência? Eu falei para vocês que, por exemplo, eu tenho materiais condutores, tudo bem? E que por mais que esses materiais sejam bons condutores, os elétrons eles vão sofrer atrito, vão sofrer choques nesse fio condutor. E isso é justamente a resistência, ou seja, é a oposição de um material à corrente elétrica, ou seja, a esses elétrons conseguirem se movimentar de forma ordenada para gerar essa corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência de um material, mais difícil vai ser esses elétrons conseguirem andar, conseguirem percorrer ele de forma adequada. Então, tem as duas características que eu botei aí para vocês entenderem melhor, umas duas definições aí, duas características. Então, resumindo, a resistência vai ser a dificuldade, vai ser o trabalho, vai ser a resistência de os elétrons conseguirem, dessas cargas conseguirem se movimentar em um determinado condutor. Quanto pior, obviamente, esse condutor, maior vai ser a resistência, tudo bem? E eu vou ter algumas características também que podem alterar a resistência de um material. Por exemplo, quanto maior o fio, por exemplo, quanto mais eles vão ter que percorrer esses elétrons, maior vai ser a resistência. A temperatura, ela também pode alterar a resistência de um determinado condutor, viu? Então, eu tenho essas características aí. E aí, eu tenho a lei de Ohm, tranquilo? Vamos só dar uma lida aqui para a gente entender. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potência e inversamente proporcional à resistência de um circuito elétrico. O que é que isso quer dizer? Que numa corrente elétrica, ela vai ser proporcional a DDP, ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica. Porém, contudo, quanto maior a resistência, menor vai ser a intensidade da corrente elétrica que vai passar por aquele condutor, tudo bem? Essa é o que nós chamamos de lei de Ohm. Efeito Joule é basicamente o que eu falei para vocês, que os elétrons
eles vão percorrer um fio condutor e muitas vezes não, isso sempre vai acontecer, ó, todo corpo que percorre uma corrente elétrica esquenta, então é basicamente assim, quando os elétrons percorrem um determinado fio condutor, isso vai gerar um efeito térmico nele. Então é basicamente isso que seria o efeito Joule. Quando os elétrons vão passar por um determinado condutor, ele basicamente vai esquentar, ou seja, vai gerar um efeito térmico naquilo. Isso é conhecido como efeito Joule. Tranquilo? Só voltando aqui um detalhezinho, ó. Na questão da resistência, que eu tinha me esquecido de falar, em alguns equipamentos elétricos vocês já devem ter ouvido falar de resistores. Aquilo justamente vai controlar a quantidade de corrente elétrica que vai passar por um determinado fio condutor, transformando parte dessa corrente em energia térmica. Tudo bem? Só para vocês, só para isso não passar aí branco. E por último, a questão da potência elétrica. O que seria a potência elétrica, galera? Potência elétrica nada mais do que... desculpem aí o corte no vídeo, galera. Então, a potência elétrica, como eu ia dizendo, nada mais é do que a capacidade de um determinado aparelho transformar energia elétrica em um outro tipo de energia. Energia mecânica, energia térmica, seja lá o que for. E ele é dado por essa fórmula aí. A gente pode calcular a potência de um determinado aparelho pela intensidade da corrente vezes pelo produto da DDP, da tensão do determinado aparelho. Tudo bem? Galera, isso aqui foi um resumo bem rápido. Nas videoconferências a gente fala melhor a respeito de alguns tópicos que não dá para botar aqui para a aula ser mais dinâmica. Então, qualquer dúvida a gente tira nas videoconferências. Até mais!